Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Adriele Matiassen e eu criei esse canal para compartilhar com vocês a jornada de uma mãe de primeira viagem. Aqui eu trago atualizações de cada mês de gestação e todos os preparativos para a chegada do meu filho. Hoje é dia 27/6 e atualmente eu estou com 35 semanas de gestação. No vídeo de hoje eu vou trazer minha experiência viajando de avião com 32 semanas de gestação. Sim, gente, já no 8º mês. Meu Deus do céu, aqui é ó, loucura. Então vamos ao vídeo de hoje. Para quem não sabe, meu marido ele é argentino. Então a gente decidiu fazer nossa baby moon, ou seja, aquela viagem que a gente faz antes do primeiro filho nascer, como se fosse uma lua de mel, mas na verdade é voltada para a chegada do nosso filho. E além disso, a gente também foi para lá para passar o aniversário do meu marido junto com a mãe dele, os irmãos, a família no geral. Então vamos lá. Quando a gente foi, eu estava com 31 semanas, ou seja, a última semana do 7º mês de gestação. E o detalhe é que, como vocês sabem, eu estou com diabetes gestacional. E eu também estou utilizando insulina. Minha diabetes gestacional não está sendo regulada apenas com alimentação e exercício. Atualmente eu tomo insulina. Então eu precisaria viajar com agulha, os líquidos, né, que é a insulina. Enfim, uma burocracia. Além disso, ainda seria uma viagem internacional, então a gente ficou um pouco apreensivo ali para ver se teria autorização ou não para viajar. A duração do voo saindo aqui de Brasília, direto para Buenos Aires, na Argentina, era mais ou menos de 3 horas e meia por aí. E a gente conseguiu fazer voo direto só na ida. E a gente deu muita sorte nessa ida, porque não veio ninguém do nosso lado na fileira. Então fiquei deitada no colo do meu marido o voo inteiro, perfeito, não enchei. Não, maravilhoso. Já na volta, eu estava com 32 semanas, ou seja, no 8º mês de gestação, e o voo não era direto. A gente não conseguiu voo direto. A gente conseguiu voo de Buenos Aires para São Paulo e de São Paulo para Brasília. E em São Paulo a gente ficou 5 horas na conexão. Então o total de tempo que a gente passou nessa volta só para chegar em Brasília foram 9 horas, juntando voo, tempo de aeroporto, na conexão, enfim. E ainda por cima, nenhum desses voos que a gente pegou vieram vazios, então a gente teve que ficar encolhido ali, ó, na nossa cadeira. Então nessa volta eu tive um pouco de inchaço nas pernas. Mas no final deu tudo certo e eu vou compartilhar com vocês como foi essa experiência de protocolos que a gente teve que seguir, burocracia, tudo que a gente precisou para conseguir viajar, documentação, enfim. Cada companhia aérea tem as suas regras. Nós fomos tanto na ida quanto na volta pela companhia aérea Gol. E as regras da Gol especificamente para a viagem internacional ou nacional é que a gente precisa ter uma autorização da obstetra a partir de 28 semanas de gestação. Ou seja, eu tinha que ter autorização da médica para poder viajar. E além disso, tinha que mostrar nesse laudo da médica que eu estava tomando insulina para minha diabetes gestacional, para conseguir autorização para viajar com agulha, líquidos ali, enfim. Mas já com 36 semanas de gestação, só viaja junto com a obstetra, não mais com a autorização. Nem adianta tentar vir pela autorização, porque só com a obstetra do lado é que a pessoa tem autorização para viajar a partir de 36 semanas para frente. Essa questão de estar tomando insulina, é bem lógico que é permitido viajar, porque senão nenhum diabético que toma insulina poderia viajar. Mas não é o caso. As pessoas têm autorização para viajar mesmo tomando insulina, então para mim era óbvio que isso não seria um problema para a viagem. E basicamente são essas as regras. Mais simples do que parece, né? O pessoal cria um bicho de 7 cabeças, porque eu já estava pensando que ia ser a maior dificuldade, o maior desespero para conseguir viajar com 8 meses de gestação. Mas não é não, gente. A gente está totalmente acompanhado, respaldado, com médicos, com acompanhamento, enfim, tá tudo certo. Quem tem gravidez de alto risco com hipertensão, com qualquer outra intercorrência, descolamento de placenta, sangramento, já não pode viajar. No meu caso, eu estava tranquila, muito bem e super bem acompanhada e assistenciada, então a gente não teve problema com isso. Agora, sinceramente, gente, tudo que eu falei aqui é a teoria. Na prática, vou falar como é que foi pra gente na prática. Basicamente, eles não pediram nenhuma autorização, simplesmente deixaram a gente embarcar. Em nenhum momento questionaram a insulina, questionaram a minha idade gestacional, nenhuma situação que pudesse impedir a viagem. Mas aí é que tá, é lei de Murphy, né? Se eu não tivesse com a autorização e a documentação ali, com certeza eles iam pedir. Mas como eu tava, aí ninguém pede nada, ninguém se interessa em saber de idade gestacional e nada, enfim. Então, eles não pediram, mas é sempre bom ter, gente, porque se eles pedem,
Vocês não conseguem viajar se não tiverem. Tanto na ida quanto na volta, eles não pediram nenhum documento. Inclusive, uma dúvida que eu tinha, que eu tirei essa dúvida lá, é se precisava traduzir o documento, né, a autorização da médica, para o espanhol, no caso, porque eu estava indo para a Argentina. Aí eu pensei, será que lá, no aeroporto de lá, quando a gente tiver que entregar a documentação e a autorização, precisa da tradução, né, do português para o espanhol? Mas não tem necessidade. Enfim, foi isso, foi muito tranquilo mesmo, gente. E agora vem a parte que eu acho mais importante, que são as dicas para ter uma viagem mais tranquila. Vamos à primeira dica: meias de compressão. Gente, isso me salvou de um tanto que vocês não têm ideia. Meia de compressão, ela segura ali a circulação para não deixar você inchar, não ter perigo de dar trombose. Assim, perigo sempre tem, mas já diminui bastante o risco. E diminui muito. O meu inchaço quase não teve, porque eu usei o tempo todo essa meia de compressão. Isso não importa se é voo nacional, internacional, se você fica mais de meia hora sentado na mesma posição, estando com 8 meses de gestação, você vai inchar. Então, assim, levem a meia de compressão e usem o tempo que tiver no voo. Uma dica que me ajudou muito, que foi de um professor meu do Pilates, era que quando desse 1h30 de voo, eu fosse levantar e esticar um pouco as pernas, caminhar ali pelo corredor, aproveitar que está indo ao banheiro, né? Fazer um exercício de panturrilha, de lombar. Meu marido fez um vídeo, quando eu estava esperando para entrar no banheiro na fila, eu estava fazendo o exercício da panturrilha, eu vou mostrar para vocês. E aí foi basicamente isso que eu fiz. Quando deu 1h30, eu levantei e fui fazer meus exercícios, minha caminhadinha ali no corredor, e depois voltei tranquila e deu tudo certo. Outra dica que eu recomendo muito: invista em assentos maiores. Os assentos que são pagos, sabe, da frente, principalmente em voos de mais de 4 horas. Eu acho muito importante ter um espaço maior para a gente esticar a perna. O inchaço, gente, realmente pega, viu? E dói bastante. Costas, né, a coluna, a lombar, a perna. Eu não fiz isso, eu não paguei os assentos que ficam na frente, eu fiquei na janela e meu marido no meio. E assim, já ajudou bastante, porque eu coloquei meu pé em cima dele, né? E aí já ajudou para esticar um pouco a perna. Mas recomendo o investimento aí nos assentos da frente, os primeiros, inclusive acho que a primeira fileira é a que tem mais espaço para ficar à vontade ali com as pernas. Mas se não tiver condição de pagar esses assentos, que eles são bem mais caros, é como se fosse VIP, né? Eu indicaria pegar as poltronas do corredor, porque ali no corredor você ainda consegue esticar um pouco as pernas. Só não vai ter o apoio, né? Para deitar ali, janela é bom para deitar e dormir. No caso, para esticar a perna, não, não é muito bom. Então, vai daquilo, o que você considera mais relevante. Eu acho que numa próxima viagem, eu escolheria ainda assim a janela, porque tem o meu marido no meio que eu posso esticar a perna dele. Mas se estiver sozinha, se não tiver ninguém comigo, eu escolheria o corredor. Até para levantar para ir ao banheiro, a gente levanta mais vezes, aí acaba atrapalhando todo mundo que está na fileira, né? Sentado. Então a gente está no corredor ali, só levanta, vai, dá uma caminhadinha, estica a perna, vai ao banheiro. Então acho que se eu estiver sozinha, eu iria para o corredor. Resumindo, sim, é possível viajar de avião até para voos internacionais, estando no 8º mês de gestação e ainda tendo diabetes gestacional. Para quem tem dúvida sobre a pressurização do avião, gente, não afeta o bebê, não induz parto, fiquem tranquilos. Inclusive, isso é vozes da minha cabeça, tá? Que viajar de avião é muito mais seguro do que viajar de carro, porque no carro você fica trepidando, balançando, chacoalhando ali o tempo todo. E é muito mais complicado ali para a barriga. Eu acho que isso pode até desencadear um risco aí de rompimento de bolsa, deslocamento de placenta, quando você tem um chacoalhão muito forte, uma estrada muito ruim, sabe? Principalmente se pega estrada de terra, enfim. Aí eu acho mais perigoso viajar de carro do que de avião. Mas isso são fontes, vozes da minha cabeça, só pelo achômetro mesmo. Reforçando, fiquem de olho nas regras da companhia aérea que você está indo, porque aqui eu trouxe apenas as regras da Gol. Cada companhia aérea tem a sua regra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a minha experiência tenha ajudado de alguma forma, até a tranquilizar um pouco mais vocês. Porque falando de mim aqui, eu estava muito nervosa e ansiosa em relação a essa situação, porque eu não vi em lugar nenhum falando sobre isso. Nenhum vídeo no YouTube, em lugar nenhum tinha sobre como funcionava uma viagem internacional estando grávida do 7º, 8º mês de gestação. Fiquem tranquilas, vai dar tudo certo e aproveitem a sua viagem. Vejo vocês no próximo vídeo com atualizações do meu 8º mês de gestação. Meu Deus, gente, tá acabando! Eu não vejo a hora de conhecer o meu filho, meu Deus do céu.